Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Muito bem-vindos, esse é o Papo Espírita. A gente hoje vai conversar sobre o tema da agressividade humana. A gente está sendo inundado pelo noticiário de questões, fatos, muito graves, que não só aqui, no nosso entorno estamos vivendo, como também, por exemplo, estamos vivendo uma guerra lá no Oriente Médio. Aqui no Brasil, a gente acabou de ver o caso de uma menina, uma adolescente, que foi estuprada por 4 rapazes. Aqui em Brasília, nós tivemos o caso de uma briga entre 2 rapazes, que culminou na morte de um deles. Tivemos lá em Santa Catarina a questão do cão-orelha. Então, são fatos que têm mobilizado a sociedade em torno desses assuntos. Então, para falar sobre a origem dessa agressividade, a gente convidou o cientista político, escritor, palestrante espírita, psicólogo, Denizar de Souza. Muito bem-vindo, Denizar, tudo bem? Tudo bem, Ana. Agradeço o convite e aproveito para me confraternizar com todos os amigos do Papo Espírita, especialmente aqui com as nossas amigas Miriam, Thelma e o nosso Flávio, que está na assistência aí da produção. A todos o nosso abraço. Denizar, obrigada por você aceitar o nosso convite. Esse tema foi uma sugestão da Miriam, que está aqui conosco, e Thelma Alves também, que estava meio ausente, retorna conosco hoje. Vamos falar sobre essa questão tão pungente que está mobilizando todo mundo, mas a gente pode também encontrar a questão da agressividade, Denizar, na fila de um supermercado, num trânsito, na fila de banco, nas redes sociais, em casa, num relacionamento amoroso. A gente está povoado de questões de agressividade. E a gente sabe que são emoções humanas, a raiva, a irritabilidade, a violência até, mas como que essas emoções podem se tornar destrutivas? E em 2026, por exemplo, nós estamos vivendo questões ainda tão graves como essa. Bom, primeiro, parabenizar o programa Papo Espírita por ter essa coragem de enfrentar um tema que é tão presente, como você, Ana, já destacou, no cotidiano da sociedade, da vida humana, que é aquilo que responde pela agressividade humana, não é? A agressividade, na sua origem, ela é biológica, não é? Ela não é nem boa nem má, ela é biológica, é aquilo que no Livro dos Espíritos é tratado com a rubrica de animalidade, o conceito de animalidade, porque é uma herança do nosso cérebro às respostas, à necessidade de responder às situações de conflito, de ameaça ou de privação, né? Então, nós temos uma camada do cérebro chamada cérebro reptiliano, né? Ao longo de milhões de anos, temos uma camada reptiliana, uma camada dos mamíferos e, finalmente, a dos sapiens. Só que nós guardamos na nossa biologia um modo agressivo de responder a situações de conflito, de privação, de insatisfação, de sofrimento psíquico. É um lado da nossa existência a agressividade. A gente vai falar o tempo todo do espiritismo e também da psicanálise, é aquilo que o Freud chamou de pulsão de morte em um dado momento da vida dele. A pulsão de vida é tudo que gera satisfação, amorosidade, prazer, alegria, vínculo, e a pulsão de morte, dentro dela está a agressividade. Então, a agressividade, ela é preciso admitir isso, ela está íncita em a natureza humana. E aqui eu termino essa primeira parte dizendo o seguinte: nunca nos esqueçamos, em uma matéria como a nossa, que o Kardec chamaria um planeta cuja matéria é muito densa, e o Platão dizia que o corpo era o túmulo da alma,
o cérebro ele está o tempo todo afetando nossos estados mentais. A relação cérebro-mente ela é uma realidade constante. Então, a maioria de nós é refém do cérebro e da sua biologia. E nós vamos provar isso ao longo da entrevista, mostrando como os fármacos atuam no cérebro, como o sono, que é um fenômeno neurofisiológico, atua, a privação de sono atua no comportamento. E para pegar o exemplo que você trouxe, né? Você está numa fila de banco, você está no trânsito. Vamos pensar no trânsito, que é um lugar congestionado no sentido literal e um lugar que a gente tem muitos estímulos ruins, aversivos, pela perda de tempo, pelo desgaste no calor, pelo caráter desagradável de ficar parado, pelos problemas de trânsito. Por danos, às vezes, né, que a gente sofre danos materiais num acidente, né? Os acidentes de trânsito, que vai trazer prejuízo, tudo isso, rotineiramente, né, traz um desgaste muito grande. Isso é um estímulo aversivo. E o organismo responde a esse estímulo. E se nós não tivermos a mente, os estados mentais muito bem cultivados, o cultivo da vida interior, o cultivo de estados mentais que nos proteja a nós mesmos e de nós mesmos da resposta agressiva, você vai tê-la. E a agressividade vai vir quando uma palavra maldita lhe foi dita, ela já veio maldita, quando a fila do banco estiver enorme, quando você estiver parado no trânsito, ou quando você tiver perdido um voo por causa do comportamento de alguém que foi negligente ou dentro de um relacionamento que você falou. Isso é uma resposta biológica do organismo face a estímulos aversivos, face a conflitos, face ao medo e face à privação. Então, essa é uma primeira ideia para a gente não tentar excluir isso. O que a gente tem que fazer é integrar, saber como lidar com a agressividade, mas não dizer, não, eu agora... Não, o nosso organismo tem resposta agressiva. Quando a gente é ameaçado, os mecanismos de defesa do eu são acionados e os mecanismos de defesa biológicos. Você joga na corrente sanguínea adrenalina e cortisol para você fugir de uma situação ameaçadora. Você joga substâncias no sangue para você ter uma resposta rápida. Isso é agressividade que ainda não é violência. O destino que se vai dar à agressividade é uma questão. Miriam? Estou aqui pensando, na verdade, tudo que nós sentimos, né, em termos de emoção, depois em termos de sentimento, são para nos auxiliar no aprendizado de sermos seres humanos melhores. As emoções têm a sua energia em si, uma necessidade de um determinado comportamento, né? E, ao mesmo tempo, me lembro aqui que existem emoções, existem sentimentos que outrora, por um embasamento religioso, nós fomos educados a não sentir, ou melhor, a não demonstrar. Então, a gente faz uma barreira do tipo, eu não sinto raiva, então eu vou ser aquela persona boazinha, né? Mas, ao mesmo tempo, Denise, você estava falando dessas emoções que nós temos em nós ainda esse comportamento de responder àquilo que nos afeta, né? De uma maneira mais intensa, e a gente responde dessa maneira mais destrutiva. Ao mesmo tempo, isso é uma proposta de um entendimento de quem somos, em termos de emoções, para que a gente possa melhor administrar, né? Admitir o que temos, para poder, então, administrar esse encaminhamento, esse pensamento que você está nos trazendo? É bem isso, Miriam. É o destino que se dá àquilo que se sente. Você trouxe uma questão que, em psicanálise, a gente chama de personalidade condescendente. É aquela personalidade que diz, não, eu gosto de todo mundo,
podem me agredir que eu aceito, eu sou sempre condescendente. Esse sistema de condescendência, na verdade, ele é falso. Ele não é verdadeiro, porque ele não está elaborado conscientemente. Agora, observe, se você sente raiva, você pode transformar isso em linguagem, em palavra. Você pode fazer uma passagem ao ato inadequada e responder de pronto a raiva que você sentiu diante daquele que te desafiou, te humilhou, te desrespeitou. Você fez a passagem ao ato inadequada, destrutiva. Mas você pode pegar essa raiva que você está sentindo, e a primeira coisa que deve se fazer é isso que você sugeriu, ou intuiu. Eu estou com raiva, ponto final. Eu fui ferido no meu interesse, eu fui ferida no meu orgulho, eu fui magoada pelo abandono, essa pessoa foi desrespeitosa, eu estou com raiva. A raiva ela está lá, ela está bem colocada. Agora, eu dou um destino para ela. Eu posso destinar essa raiva a, por exemplo, meditar sobre a situação, né? Tudo acontece dentro de uma situação. Se eu compreender a situação amplamente, de maneira mais profunda, eu posso entender melhor as razões que levaram àquele comportamento do outro comigo. O que é que eu já estou fazendo? Estou dando um destino à raiva que não foi automática. Eu não respondi na primeira hora, eu não falei no primeiro impulso, eu não agi da raiva a partir da raiva. Eu pus a raiva para o estado de reflexão. Eu posso pegar a minha raiva e levar para o meu terapeuta e contar toda a situação para ele e colocar um terceiro incluído na compreensão do que aconteceu comigo e que eu próprio não estou dando conta. Eu continuo admitindo minha raiva. Isso vai valer para o medo, né? Você acabou de dizer também, imagina o que seríamos de nós sem o medo. O medo, ele é fundamental. Uma pessoa totalmente sem medo, ela está num estado maníaco. Só a pessoa... Colocando a vida em risco também, né, Denizar? Ela coloca a vida em risco, sua e dos outros, ela vai fazer coisas inimagináveis no polo maníaco, do transtorno bipolar de humor na mania. Ela não tem medo de nada, ela vai pular do quarto andar, ela vai se acreditar com poderes imaginários. Uma pessoa sem medo, ela é um risco para si própria. Temos que sentir medo. Agora, o medo pode se tornar fóbico e virar uma fobia social, uma fobia a um animal, uma fobia exacerbada, que é um medo completamente irracional. O medo totalmente regulado é absolutamente necessário. Você está dando um bom destino ao medo. Isso vai valer para tristeza, para alegria. São emoções que precisam de regulação, e regulação consciente. Então, acho que você já... Sim. Eu queria só falar a questão da consciência. Você estava falando a questão que a gente tem todos esses sentimentos, uns mais que os outros, mas à medida que eu dimensiono de uma forma consciente ou não, eu vou dar vazão, né, a uma violência, né, uma agressividade, ou não, né, é o que você falou, a pessoa sentir raiva, vai chegar um ponto, ele vai ter consciência, pode procurar um terapeuta, ou vai para a igreja procurar, né, no caso, o padre, o pastor, na comunhão, no centro espírita, um atendente fraterno. Isso já é um princípio de alguma, assim, ela já está trabalhando até o autoconhecimento, né? Falar assim, poxa, eu estou demais, né? E aqueles que não têm essa consciência pode superdimensionar a agressividade ao ponto do rapaz que matou o garoto de 16 anos, né? Então, assim, à medida que a gente vai alimentando, né, Denisa? Eu não sei se eu estou me sabendo expressar nesse sentido. Vou alimentando, eu posso alimentar de uma forma, né, que eu vou ter consciência, a outra eu vou virar um trator para atacar tudo e todos, né? Vou pegar um gancho da Thelma antes do Denizar responder, atropelando de repente vocês.
Às vezes, parece, quando a gente trata da nossa agressividade, que isso, já que eu tenho isso enquanto característica humana, né, nessa etapa evolutiva de provas e expiações, é uma escolha minha exercer ou não essa emoção que eu já trago de outras experiências. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que existe uma força da coletividade nesse meu comportamento, em especial na educação familiar. Então, posso ser um espírito já belicoso, né, experimentando agressividade, nascer numa família mais pacífica, eu terei nortes para o controle mais adequado desse meu comportamento destrutivo, né, de querer ser agressivo, de partir para a violência, mas, ao mesmo tempo, esse meu comportamento agressivo também pode ser incentivado e valorado numa família que educa filho meu, se apanhar na rua, não volta sem o revide, né? Apanhou, levou. Então, são coisas da minha época de criança. Não estou dizendo que seja uma coisa natural hoje, mas existe, os que estão, né, na minha idade escutaram isso. E talvez não, isso se normalize. Ainda estão escutando muitos. Eu vou juntar, né, as questões propostas pela Thelma e pela Miriam. Na Thelma, nós temos, resumidamente, consciência, na Miriam, nós temos cultura e coletividade. Eu vou começar pela Thelma. Ora, a consciência, ela é um processo pelo qual eu admito que impulsos estão me atravessando, que pensamentos automáticos estão me dominando. E eu estou simplesmente povoado por certos pensamentos que eu nem os queria ter. Então, para a Thelma, eu diria, a gente só tem que ter atenção porque tem pensamentos que são de origem inconsciente. São aqueles pensamentos que estão na nossa história de vida, eles voltam porque eles são efeito de experiências traumáticas, de experiências que nós estamos escravizadas a ela. É como se o passado ficasse voltando. O passado volta no espírito pelas reminiscências reencarnatórias, espiritismo, e o passado volta na psique, na alma, na visão da psicanálise, por experiências traumáticas. Ele sempre volta. Uma pessoa que passou um trauma numa dada situação, um grande sofrimento, um grande conflito, quando essa situação se apresentar de novo para ela, ela pode entrar em pânico. Por quê? Porque volta tudo. Então, para a Thelma, o que eu chamo a atenção? A consciência, sim, o autoconhecimento, desde que nós admitamos que isso é um processo muito complexo, porque tem a parte inconsciente. Agora, não tenha dúvida, é através do cultivo da consciência. Eu tenho tomada de consciência que aquelas emoções estão me chegando, que aqueles pensamentos estão me invadindo. O que é a primeira coisa que eu vou fazer no campo da consciência? Técnica do deixa passar. Eu não vou fazer a passagem ao ato agora, e aqui e agora. Muitas pessoas desastram e desgraçam sua vida porque elas dizem: eu tenho que dizer tudo e tudo integralmente e agora. Isso é o maior erro do ser humano. Você não pode dizer tudo, porque nem todos estão prontos para tudo. Os grandes mestres souberam modular o que diziam, porque os seus contemporâneos não estavam prontos. Jesus ensinava aos seus discípulos diretos de uma maneira e ao povo de outra. Havia uma modulação. Isso está em Leon Denis como a doutrina secreta e a doutrina pública. Ele ensinou coisas aos discípulos na experiência íntima. Então, a consciência, o que é isso? Eu não faço a passagem ao ato. Eu sei que está vindo, eu estou com raiva, esses pensamentos, mas eu não faço a passagem ao ato. E eu tenho uma modulação consciente que me fortalece através da oração, da meditação, da psicoterapia, da desaceleração. Eu não faço. E estou com vontade de falar e fazer. Eu não faço a passagem ao ato. É consciência em Thelma. É autoconhecimento, né? É o que ela trouxe como a consciência se ampliando. Quando a consciência se expande, ela toma consciência, sendo redundante, daquilo que está vindo. Está vindo da onde? Está vindo
de experiências conflituosas, do meu conflito básico interno. Então, toda vez que alguém se apresenta com orgulho, eu me ponho no lugar da inferioridade. Toda vez que alguém se coloca no lugar de inferioridade, eu de superioridade. O que é isso? São conflitos da neurose. E eu respondo de forma automática. Consciência, autoconhecimento faz com que eu module minha resposta. Não dou passagem, não dou passividade. Né? Eu não me torno passivo à força que está me governando naquele momento. É a resposta para a Thelma. E isso é cultivo da consciência. Isso é uma coisa de longo prazo, mas que a oração, meditação e psicoterapia fazem. Agora, a Miriam trouxe uma coisa poderosíssima, que é a influência social, gente. Nós somos seres sociais por natureza e naturais por cultura. Então, nós somos... o homem é um animal social, Aristóteles disse isso há 2.500 anos atrás. Nós somos modulados pelo cosmos social. A língua que falamos é social, os hábitos que temos vêm da família, os valores são coletivos, é tudo social. Então, se eu sou reforçado desde sempre numa posição em que eu, por exemplo, posso ter atos arbitrários e serei protegido pela minha própria família, vamos trazer o caso dos meninos que mataram o cãozinho orelha. O que parece existir, ou o rapaz que matou, ou os jovens que matou o cãozinho? Eu sou um filho de uma família de classe média, meus pais são poderosos, isso é uma brincadeira, eu banalizo a vida de um animal e eu mato, mas eu tenho uma sensação que eu não vou ter consequências disso. Se eu aprendo que a minha agressividade pode ser escoada sem consequências, isso é um desastre. O sujeito aprende isso quando ele desenvolve a personalidade autoritária e se torna patrão, quando ele é o chefe e é autoritário, quando ele é o pai violento e ele acha que não tem consequências. É impossível ao ser humano achar que não tem consequências no seu comportamento e ter um comportamento construtivo, regulado, autorregulado. Então, no caso do cãozinho orelha, a Miriam trouxe, eu junto com o que a Ana Cristina falava há pouco, até a Miriam trouxe, né? Quer dizer, como é que a coletividade influencia? Então, a família influencia, dando garantias à minha agressividade. A coletividade diz, mas é só um bicho. No passado era assim, é só um bicho. Prende um passarinho, mata o cachorro. Recentemente, alguém matou um pitbull enforcado. Aí, na hora que o sujeito é alcançado pela lei, aí ele é punido. E as consequências dos seus atos voltam como uma maneira para que ele trabalhe a regulação. Então, a Miriam trouxe o poder da educação, da cultura e da coletividade. Toda a nossa agressividade, né, na ideia, o homem é o lobo do próprio homem, né? Homo lupus homo, em latim, né? Homem, lobo do homem. Essa é uma frase antiga, né? Que na antiguidade já se falava ela. Na hora que nós somos o lobo de nós mesmos, dos outros e de nós mesmos, a sociedade vem com interditos para segurar a nossa agressividade. Esse interdito é a norma social, é a lei, é a civilização, é a cultura, é a família. Então, a Miriam está certa. Se eu tiver estímulos, aí observe, a maioria dos seres da Terra são o quê? Espíritos pouco evoluídos. Espírito pouco evoluído igual a mentes não habilitadas para controlar o próprio cérebro. Sinto fome, não me dou comida, fico agressivo. Sou privado de sono, não posso dormir, fico agressivo. Sou privado de desejos ou afetos, não sou atendido, fico agressivo. Observe que o cérebro já garante isso, porque essa é a nossa animalidade. Aí vem a educação, diz, não, tem que adiar a necessidade. Você já viram essas situações de família que alguém passou uma noite sem dormir, uma noite só, e o sujeito fica agressivo com todo mundo porque não dormiu? Não, tem gente que faz coisas horríveis, né? Atropela,
A gente tem inúmeros exemplos da pessoa tendo um mau dia, né? O tal do dia de fúria. Ela teve um mau dia e ela filme sobre isso. Então, esse dia de fúria ele é regulado pela consciência, que é esse cultivo da autoconsciência, do autoconhecimento, do cultivo da vida interna. Eu tenho falado bastante sobre isso, né? Os estados meditativos são os estados de desaceleração, né? O que é meditar? É desacelerar. É você observar os próprios pensamentos transitando como nuvens. Se a gente fizesse isso, né? Depois fizéssemos uma boa oração, isso é o quê? É o contato consigo próprio. Já é o começo do autoconhecimento. Então, sim, pode falar. Quero trazer uma coisa que é muito atual. A gente está lidando com rede social, né? Que agora não tem mais jeito, nós estamos todos conectados. E aí vem uma notícia que incomoda alguém, né? Uma parte. Uma parte se coloca defendendo aquela ideia, a outra parte critica aquela ideia. Só que, em vez da gente debater uma ideia, a gente se agride na rede social de forma muito, muito violenta. Pode parecer assim, eu não estou indo às vias de fato com aquela pessoa, né? Afinal de contas, eu estou por trás de um telefone, de um computador. Mas é muito agressivo. E a gente pode estar recebendo gatilhos e tendo esses comportamentos sem nem pensar. Porque, afinal de contas, eu não estou na frente da pessoa. Se eu estivesse, eu provavelmente não me comportaria daquele jeito. Mas como eu estou atrás de uma tela, então me permito fazer isso. Como que a gente faz, Denizar, para observar que nós estamos agindo assim e que, eu quero entrar numa outra situação que é pura doutrina espírita, né? Nós estamos cercados de testemunhas. Então, nós também estamos atraindo companhias espirituais muito destrutivas, né, para usar a sua terminologia, na hora que a gente entra nesse comportamento, né, nesse vibração. Thelma, quer falar, complementar alguma coisa? Eu estava até sobre essa questão coletiva, e também levando o link para essas influências espirituais que a gente vem, às vezes, se permite, né, passar, até nessa questão assim, do adolescente, que em casa, às vezes, tem uma educação, né, vamos dizer, equilibrada e tudo, mas aquele adolescente, se ele está no coletivo com os amigos, né, e com os outros lá, ele influencia e é influenciado de uma forma agressiva. É do mesmo jeito como a Ana Cristina colocou. Você joga no coletivo e algumas pessoas parece que entram num campo mental, eu acho que até numa hipnose coletiva, vamos dizer assim, né? Eu estou colocando, que aí alimenta coisas ruins, né? Não, como a Ana Cristina colocou, não vai ter um diálogo, ao contrário, nós vamos massacrar, vamos, né? Então, o garoto, que os garotos que agrediram e mataram o cachorro, né? Não, mata, vamos fazer isso, não sei o quê, vamos piorar a situação. Então, assim, esse estímulo eu vejo também, esse coletivo tanto dos encarnados, como essa influência coletiva, essa onda também no plano espiritual, né, Denise? Vou começar com a Ana Cristina, que trouxe a questão da polarização do pensamento e dos afetos. É curioso, né? O Freud, genialmente, ele dizia que o dilema da neurose são os extremos. É a rigidez mental. Primeira coisa que o neurótico se instala é na rigidez. Observe que se eu começo a ficar rígido em um extremo, eu nego o outro. É tudo ou nada. Ou você é do meu grupo e da minha extremidade, ou eu cancelo. Eu considero que a tua existência sequer é válida, porque você está no outro extremo.
E por que eu faço isso? Porque eu me torno um sujeito rígido. A rigidez cognitiva é a situação perfeita para o adoecimento mental. Respondendo a Ana Cristina, como é que eu resolvo isso? Aprendendo a ser transitivo, flexível. Existem milhões de questões na vida que precisam ser moduladas e não rigidificadas, porque toda rigidez é desumana. O ser humano não funciona por rigidez. O ser humano frequenta a luz e a escuridão, a consciência e o inconsciente, a construção e a destruição o tempo todo, em graus diferentes. Então, foi rígido, usou de rigidez excessiva, vai para um polo e nega o outro. Os conflitos nas redes sociais é o conforto da bolha. É uma coisa que existe na evolução biológica, os de dentro e os de fora. Durante milhões de anos, era assim, ó, a minha tribo se protegia, a minha horda, o meu grupo, e eu tinha que matar quem estava fora. A gente está reproduzindo um comportamento que é de milhares de anos atrás, antes da civilização, nas redes sociais. Então, transitar, aprender a diversificar os pontos de vista, aprender a ver o mundo, todo ponto de vista é a vista de um ponto. A flexibilizar. As pessoas, às vezes, pegam uma cartilha fechada e pensam que só é aquilo. É aquilo que ela conhece. Ela não sabe um milímetro da realidade. Quanto mais você conhece, a ignorância vai diminuindo e você vai aprendendo a flexibilizar a compreensão da realidade, porque é muito complexa. Então, a resposta para a Ana Cristina é flexibilidade cognitiva. Aprenda a pensar de maneira mais leve, mais plural, para que você entenda o todo. Você, num sistema familiar, por exemplo, pai, mãe, filhos, avós, netos, sobrinhos, genetograma familiar, sistema familiar. Cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma idade, cada um teve uma história, mas agora são família, né? E como é que você olha para o ponto de vista de todos, constituindo um conjunto, sabendo que o todo é maior do que a soma das partes, sabendo que tem um sistema complexo ali. Para Ana Cristina, eu respondo: transitividade. Aprenda a transitar, a ser mais flexível. Isso vai permitir você se perdoar e perdoar os outros. Vai permitir você não levar tão a sério os seus próprios erros, naqueles erros que dá para você não levá-los tão a sério, né? É claro que existem erros que são graves demais e não dá para a gente não levar a sério. Mas você pode ter um olhar mais compassivo para si mesmo, para o outro, vai te gerar auto-perdão e perdão ao outro. Então, transitividade emocional, transitividade mental, ser menos rígido, nos retira dos polos extremados das redes sociais. Certo. Transitar. E para a Thelma, que traz a questão espiritual, eu lembraria o seguinte: o espiritual é sempre conectado com o subjetivo, com aquele sujeito. O obsessor do Denizar não vai afetar a Ana Cristina, só se afetar aqui agora, mas nunca ele chega nela, porque ele é meu. Ele é intersubjetivo. Isso vale para todos nós. E vice-versa, né? Então, eu lembraria a Thelma, não existe obsessor universal. O Espiritismo desfez essa categoria de um demônio universal, de um diabolos, de uma figura satânica para o qual a gente destina todos os erros da humanidade, né? Quando dá certo, foi Deus, quando não dá certo, é o outro lado. Não. Isso não deu certo para mim, né? Não deu certo para mim, pode ter dado certo para o outro. Dado para o outro, exatamente. Mas, nesse caso em foco, quer dizer, esses espíritos, eles estão ali, agora sim, com o indivíduo e com as conexões, eventualmente, com a família. Porque é um grupo que pode ter um karma compartilhado e eles estão ali. Mas essa sintonia, ela é alimentada ou ela é desalimentada. Ela vai depender como é que eu respondo aquilo. O espírito está ali, está me cobrando algo que eu fiz no passado, ele é um perturbador permanente, e eu desenvolvo paciência, resiliência, eu tenho com ele uma atitude de paciência e eu venço ele pelo cansaço,
nunca respondendo ao que ele deseja que eu respondesse. Né? Vai chegar um momento que alguém ali vai desistir dessa história. Então, para a Thelma, eu diria isso. E isso é uma modulação da resposta até com os espíritos obsessores. Miriam, última pergunta, antes da gente caminhar para o final. Deixa eu entrar numa conversa no meio de vocês também, porque eu estou aqui em casa, está um barulho aqui no prédio, eles deram um sosseguinho, falaram, é o momento de eu conversar sem muito barulho. Nós somos muito imediatistas enquanto seres humanos. A gente quer as coisas resolvidas para ontem e com o menor esforço. Então, nesse entendimento, Denizar, Ana e Thelma, penso que também nessa questão da agressividade, às vezes a gente pode tomar como necessário para que eu amenize sem tomar consciência, ou então sem tomar qualquer atitude, para que eu minimize a minha agressividade. Eu posso usar fármacos, eu posso usar substâncias mais tóxicas, né, viciantes, e, ao mesmo tempo, enquanto eu não tomo consciência, como você falou, Denizar, Ana e Thelma trouxeram, como é que a gente faz esse processo? Eu não tenho como negar, eu tenho agressividade, mas eu já começo a entender com esse papo espírita que decidir ser ou não ser agressivo é uma atitude consciencial minha. E como é que eu faço essa jornada entre agressividade e sublimar? Desculpem, Ana. Excelente, Miriam, excelente. Você trouxe a questão do fármaco. Eu vou trazer uma diagnóstica chamada TOD, transtorno opositor desafiador. É um transtorno de personalidade que o sujeito é da constituição dele. E ele se desenvolve permanentemente em conflito com os outros. Ele tem como sistema do conflito interno dele viver em conflito com os outros. Então, ele briga com todo mundo, ele sente prazer nisso, ele vive no conflito, do conflito e pelo conflito. E ele é o TOD, é o transtorno opositor desafiador, isso está no DSM-5, 6. Então, esse sujeito, isso é um transtorno de personalidade. A depender da diagnóstica, do grau de compulsividade que ele tiver para a agressividade, ele pode precisar de fármacos. E onde é que você está atuando no fármaco? No cérebro. Porque a relação mente-cérebro, gente, nunca esqueça disso. Um paciente com transtorno depressivo, depressão maior, tem que entrar com fármaco. Porque ele vai para a ideação suicida e a psicoterapia não dá tempo, ele vai ao suicídio. Tem que entrar com fármaco para estabilizar esse transtorno de humor. Isso é psiquiatria, entendeu? Então, foi muito bom você trazer a importância do cuidado do cérebro. É isso que ninguém deve esquecer, é uma relação mente-cérebro o tempo todo. Agora, o outro aspecto da questão que você trouxe, queria só que numa palavra você lembrar, sublimação, já lembrei. A sublimação, essa é a grande solução. Eu sinto medo, eu preciso sublimar o medo. Eu sinto ódio, e eu preciso sublimar o ódio. Eu sinto raiva, eu sinto angústia, e eu tenho que dar um destino. Sublimar é dar destino. Você estava sob efeito agora de um barulho aversivo. Se aquilo continuasse, aumentasse, o teu cérebro ficaria incomodada, porque tu ia ter uma captura auditiva aversiva, tu ia ficar agitada, talvez, por dentro. Né? Então, mas qual é o destino que você daria a essa agitação? Né? Desaceleração, autogoverno, é destino. A gente dá um destino, isso é sublimação, Miriam. Então, nós temos que aprender a arte de sublimar. Sublimar afeto, sublimar desejo. O Freud dizia, olha, que 50% da nossa solução é sublimação. Você não tem como fazer passagem ao ato de todo desejo, muito menos de toda agressividade, muito menos de toda raiva e nem mesmo da alegria. Você está alegre demais, só que as pessoas estão tristes, você vai ter uma autocontenção, sublimou. Você está com muita raiva, sublima e transforma em linguagem. Então, a irascibilidade, a irritabilidade que a Ana Cristina falava no início, a raiva, o medo, a tristeza extrema, precisam de um destino.
Na psicoterapia, você aprende a dar destinos aos seus afetos e emoções. Isso é sublimação. E não é repressão. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Pensamentos ninguém controla. Pensamentos se esvazia. Tente controlar um pensamento. Você não consegue. O pensamento fica circulando, ele te povoa. É como se é uma onda mental. E quando alimentada pelos obsessores, nem se fala, mas ainda sem os obsessores. O grande filósofo ateu Nietzsche dizia: um pensamento me possui, os pensamentos me possuem. Os pensamentos inconscientes emergem. Quando você menos vê, você está pensando aquilo. Agora você pode esvaziar. Meditação esvazia, oração esvazia, abraço esvazia, afeto esvazia, alegria esvazia. São destinos sublimatórios para o desejo e para a agressividade. Denizar, caminhando agora para o final, vou te fazer uma última pergunta para você deixar como uma mensagem para todo mundo aqui que nos assistiu. Digamos assim que a pessoa está assistindo aqui Papo Espírita e ela resolve pensar na agressividade dela. E a pessoa pode pensar assim: nossa, eu sou pavio curto. Eu respondo, quando eu vejo, eu já falei, quando eu vejo, eu já bati uma porta, e sem falar em grandes agressões. Vamos dizer que essa pessoa está buscando essa consciência, né, de que Thelma falava, você falava. Vamos deixar um recado positivo aqui, né, e orientador para essas pessoas que querem observar a agressividade que existe nelas e querem dar um destino diferente, porque aquele que está, que elas com o qual elas estão acostumadas não está dando muito certo. Digamos que a pessoa está perdendo amizades, a pessoa está perdendo empregos, a pessoa está perdendo a questão dos afetos na família. Digamos que está dando muita coisa errada, porque é isso que acontece quando a gente não trabalha essa agressividade, como você está comentando. Então, deixa esse recado para essas pessoas: o que observar em si e o que fazer. Primeiro, essa pessoa precisa observar se isso é circunstancial ou sistêmico. Todos nós podemos ter um momento que vai bater a porta, mas foi um momento ali muito circunstanciado. Agora, se isso acontece o tempo todo, e eu tenho prazer em ser pavio curto, muitos sentem prazer em ter pavio curto, e fala isso com orgulho. Ninguém me desafie, viu? Porque eu sou pavio curto. Quando eu entro para me espalhar. Observe que a pessoa já está em estado preparado para a guerra, para a agressividade. Essa daí está tendo prazer na agressividade. Isso tem conflitos de base importantes, conflitos internos. Agora, se eu reconheço que eu estou tendo comportamentos impulsivos de natureza agressiva, eu preciso destinar isso ao esvaziamento, porque está vindo, né? Isso está vindo, isso está me tomando, eu preciso esvaziar isso. E eu, em relação à agressividade, eu não vejo técnica melhor que o esvaziamento mental, o silêncio interior, recorrer à oração, quando não é um sistema ainda, mas vez por outra eu me pego fazendo isso, porque isso é uma resposta automática e compulsiva. Eu, quando me vejo, já estou nela. Se contar até 10, não é isso que se fala muito? Conta até 10. O contar até 10 que você está trazendo, que o Chico Xavier trazia como colocar a água na boca, é o adiar, é a desaceleração. Eu posso colocar água na boca, é uma boa. Vai me adiar fisicamente falando, não posso falar. Mas contar até 10 também, mas eu posso fazer algo ainda melhor. Toda vez que eu me vejo assim, eu me recolho, eu fico recluso e eu vou esvaziar aquilo, eu vou dar um destino meditativo, porque eu vou destinar aquilo para uma região muito menos acessível. Aquilo vai passar. A grande questão você já trouxe, é o bate-pronto, é o bateu, levou.
Nós, ocidentais, somos muito rápidos na resposta, né? Que a gente está tentando ser rápido por causa do nosso tempo, mas a vida teria uma outra qualidade e profundidade se desacelerássemos e esvaziássemos. Esvaziar, sim. Reprimir, não, porque não resolve. Agora, deixar passar, escoar, não responder e lidar com isso, às vezes, em psicoterapia. Essas batidas de portas, esses gritos repentinos, essa alteração de voz, né? O Dedê estava falando com uma pessoa da família que mora em Recife, e do nada o som da voz dela vai subindo, né? Aquele som de voz subindo é por ansiedade, é que está tocando numa questão e a pessoa já está ficando ansiosa, entendeu? Então, esvaziamento, oração, meditação e não fazer passagem ao ato. Não fazer. A gente tem muito que aprender, né, meninas? Porque eu acho que nós todos estamos envolvidos ainda nessas emoções, estamos aqui tentando lidar com elas, e aquela pessoa que é muito calma, que ela não reage, ou ela é já um missionário, uma pessoa muito evoluída, né? Um espírito evoluído, ou ela está reprimindo, né? E um dia aquilo lá vai estourar. E a gente vai se espantar que, como assim, eu não esperava isso dela, né, Denisa? E só para dizer uma última palavra sobre isso, essa agressividade que ela está camuflando, por um tempo ela vai camuflar. Exato. Só que o que vai acontecer? Vai voltar para ela. Porque ela não está dando um destino, ela tá só fazendo a condescendência e suportando. Até que um dia aquilo dali volta para si, porque está se acumulando. Vai voltar numa doença psicossomática, vai voltar na forma da depressão, vai voltar numa explosão de fúria. Um dia a conta chega, porque não foi dado o destino correto. Ninguém pode aparentar uma serenidade que não dispõe sem que dê o destino correto, que você está falando. Dá o destino. Encaminha aquilo para um destino psíquico adequado. Que aí a coisa saiu de si. Porque senão você absorve, e aquilo vai explodir na forma de pesadelo à noite, transtorno depressivo, resposta agressiva. Um dia a coisa volta. Então, não somos serenos ainda, né? Tirando certas almas, ainda somos muito agressivos. Então, Denisa, excelente tudo que você trouxe aqui para nós. Acho que, diante de todos esses fatos que a gente vive rotineiramente, é importante que a gente observe a agressividade nisso e não banalize essa agressividade e não aceite isso como uma coisa natural. Esse destino que muitos dão ainda à agressividade, que pode afetar a gente também. Nós podemos ser vítimas disso ou podemos ser autores disso. Então, que a gente não sinta que é assim mesmo. Calma, não. A gente quer um mundo diferente. A gente quer menos agressividade no mundo. E tem que partir de nós, né? Porque se a gente não alimenta e não concorda com isso, né? Não traz mais... não, isso é assim mesmo, tem que ser desse jeito, tem que atacar, tem que se vingar. A gente não pode banalizar uma coisa que é muito prejudicial para nós, né? E isso é a não violência, porque exato. O que você está dizendo, né? A gente não pode alimentar a nossa agressividade, alimentar a nossa... é a não violência. É não responder à violência com a violência. Exato. É não responder o ódio com o ódio, porque o fardo do ódio, da violência, é muito grande e não vale a pena de ser levado. É a capacidade de neutralizar, eu me lembro Gandhi, né? Gandhi neutralizou a violência do Império Britânico com a não violência do comportamento dele, o Ahimsa e o Brahmacharya, né? Ahimsa é não ódio e Brahmacharya é pureza interior, falar a verdade. São duas palavras em sânscrito. Por um lado, a asa da pureza interior, por outro lado, a não violência, o não ódio, a ahimsa. É assim que a gente neutraliza e transforma uma situação que poderia gerar uma grande destruição em compassividade.
Eu vou terminar só dizendo uma coisa sobre a guerra que está acontecendo. Por trás dessa guerra tão arrogante e desnecessária, né? Por trás do desejo de destruição, tem indivíduos que não controlam os seus impulsos violentos e que sentem enorme prazer na violência. Então, tem muita gente sentindo prazer em ser violento e gostando dos sistemas de força. Uhum. O sistema violento mesmo. Eu gosto de ser violento, eu sinto prazer em dominar. Esse está próximo da perversão e precisa de muito tratamento, porque quando o líder leva a destruição aos povos, quando o pequeno líder pode gerar muito sofrimento em famílias e em grupos sociais. Precisa de tratamento essa pessoa, porque é assim que a coisa pode ser destinada adequadamente. Olha, um programa maravilhoso. Obrigada, Denizar, mais uma vez, por você estar aqui conosco, pela primeira vez online. Miriam e Thelma também, obrigada pela participação de vocês. E vocês fiquem à vontade para refletir sobre esse tema, dentro do âmbito de cada um, né, de suas famílias, de seus ambientes. É importante que a gente leve essa mensagem para outras pessoas, por isso a gente convida vocês a dar like, a compartilhar e a comentar aqui conosco, isso é importante. Vamos ao ar, quintas-feiras, 18h30. Não é isso, Miriam? 18h30. Tá certo? Errei? Não. 18h45. 18h45. Tá bom? TV Comunhão, temos uma playlist, mais de 400 programas. Muito obrigada. Até semana que vem.